Olá, turma, tudo bom? Vamos para a nossa próxima aula de programação orientada a objetos com o tema herança, aprofundando o tema herança. Para a nossa aula, o que eu já deixei preparado? A estrutura básica, que nós já fizemos nas aulas anteriores, linkando o arquivo JavaScript. E vou começar do zero, fazendo um exemplo e aprofundando com coisas, com conhecimentos novos para a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Eu vou criar aqui a classe Py. Então vou colocar aqui, ó, class animal. Vou criar o método construtor. Deixa eu dar o zoom aqui, que eu acho que ainda cabe na tela. Vou criar o método construtor, constructor, e vou passar o parâmetro name para o método construtor. Vou colocar aqui o this.name, recebe name. Maravilha. Vou criar também um método para a classe Py, essa é a classe Py, que vai ser comer, it. E aqui simplesmente eu vou colocar um console.log, aonde eu vou imprimir no console, utilizando o template string. Quem não conhece, eu vou explicar aqui, relembrar, né? Vou colocar o thisName está comendo. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou exibindo na tela o nome que vai ser recebido quando for instanciado a classe animal, e estou dizendo que o nome do animal, vamos lá, se a gente instanciar com o nome caramelo, criar o caramelo, o objeto caramelo, instanciar ele vai falar, ele vai exibir, quando eu chamar o método comer, ele vai exibir caramelo está comendo, que é o método comer. Maravilha. Então, ele recebe o nome e depois imprime. O template string, o que ele está fazendo? Numa única frase, sem ter que concatenar variável com texto, que o texto está comendo. E a variável é o name do animal. Então, a gente usa crase em vez de aspas, não é aspas simples, não é aspas dupla, é crase, abro com crase, fecho com crase, uso o cifrão e as chaves, né? Abro chave, fecho a chave e coloco a variável aqui dentro. Com isso, eu consigo imprimir direto, escrever direto, sem precisar da necessidade de concatenação, tá bom? Isso é o template string, não precisa ser em programação em um objeto ou em uma classe. Eu posso usar em qualquer console.log, qualquer mensagem ou até numa mensagem na tela, usar tranquilamente o template string. Vou criar a classe dog, que vai ser a classe cachorro, que vai estender, vai ter aqui o extend a classe Py, que é a classe animal, e vou criar o método construtor para ela, passando o name e a raça, o breed. E a raça. Vou aqui usar o mesmo raciocínio para o nosso exemplo. Vou colocar aqui o this.name. Aqui vai dar um erro, eu vou mostrar esse erro. ThisName. O thisName recebe name. Opa, name. E vou colocar aqui o thisBreed, que é a raça, recebe o parâmetro que nós vamos passar quando instanciar, que vai ser a raça. Maravilha. E vou criar um método, que é o método latino, que é o bark. O método latino que vai exibir no console.log, no console, vou usar o template string também, que vai exibir aqui o seguinte, ele vai exibir o this.name da raça
De novo, eu vou concatenar com outra variável, vou puxar a raça dele, então vai ser o this.breed está latindo. Está latindo. Então, olha que legal o template string. A gente escreveu como se fosse uma frase comum concatenando. Então, vai ser, por exemplo, se o nome for caramelo, caramelo da raça pastor está latindo. Beleza. Então, criamos os dois. Tem um errinho aqui que, na verdade, é o intuito da gente aprender a usar um outro recurso aqui. Qual que é o problema? Vamos mostrar primeiro. Vamos criar um exemplo aqui. Vou instanciar o dog1, o cachorro 1, dog. Vou colocar aqui o dog1 recebe new, vou instanciar a classe pai, animal. Vou passar o nome caramelo. Caramelo. Beleza. Olha que legal. Se eu passar o nome caramelo, utilizando a classe pai, ele vai entrar aqui, o método construtor vai ser executado no momento que a gente instanciar, ele vai receber o nome, armazenar dentro da variável nome, que é a name, que a gente chamou, e quando eu chamar o método it, se eu colocar aqui o dog1.it, se eu chamar o método, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai falar que o caramelo está comendo. Perfeito. Caramelo está comendo. E é isso que a gente espera. Por quê? Porque nós instanciamos o objeto aqui, criamos o dog1, passamos o nome foi recebido pelo método construtor, foi armazenado, e depois, quando a gente chama o método it, a gente vê esse nome tranquilamente, o caramelo está comendo, executa e exibe a mensagem. Agora, vamos aqui instanciar const dog2, vamos criar um outro cachorrinho aqui, só que nós vamos criar baseado na classe filha, que é a classe dog. Então, a classe dog, ela estende, igual nós vimos na última aula, a classe pai, que é animal. E ela recebe o nome e a raça do cachorro. Então, eu passo aqui na classe filha o nome e a raça. Então, eu vou passar aqui o nome, eu vou chamar de Thor, por exemplo, um outro nome, é um outro cachorro, e eu vou chamar de pastor, de raça, da raça dele. Bem, vamos fazer agora alguns testes. Se eu executar, vamos só relembrar aqui, o dog2, ele foi criado baseado na classe filha, que estende a classe pai. Então, pelo método de herança, ele tem que ter, o raciocínio da herança, ele tem que ter tudo que tem a classe filha, mais o que ele está herdando da classe pai. Então, ele tem que ter os dois métodos, o eat e o bark, o método comer e o método latir. Então, se eu chamar o método bark, vamos ver o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui o dog2, ponto, vamos chamar o método latino, bark. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ignorar aqui o dog1 para a gente não confundir lá no nosso resultado. Olha lá, já deu um erro. Ele deu um erro que precisa, mostrando para a gente que a gente precisa chamar a classe super e não conseguiu exibir a mensagem. Vou chamar o método super, desculpa, e não exibindo a mensagem que a gente gostaria. Por que isso aconteceu? Olha só, eu chamei o método bark. O método bark ele está exibindo, deveria exibir, o nome do animal e a raça. Professor, mas se você não passou o nome do animal aqui, Thor, e ele não recebeu aqui na classe
no construtor da classe filha? Sim. Só que a gente precisa passar esse parâmetro para a classe pai, porque ele recebe aqui, o nome ele recebe na classe pai. Então, como que a gente faz isso? Eu não posso simplesmente falar nome recebe name. Ele não vai conseguir achar aqui quando a gente chamou o método latino. Porque o nome, ele é herdado aqui as características da classe pai. Inclusive, se a gente chamar aqui, ó, o método it, antes da gente consertar, se a gente chamar aqui o método it, que a gente tem esse método tranquilamente, olha só, aqui também ele vai falar que não consegue. Eu salvei, olha só, mesmo atualizando aqui, ó, ele faz atualização automática, mas ele fala que está errado, que precisa chamar o método super. Então, o que esse método super faz? Ele faz o seguinte, em vez de eu colocar o thisName, eu tenho que fazer com que este nome venha, aqui, ó, acompanha o mouse, venha para a classe pai. Então, para que o nome recebido, quando eu instancio a classe filha, chegue à classe pai, eu uso aqui o super. Super. E aqui eu fecho o parênteses. Prontos. E eu não preciso agora fazer o dis, porque a gente já tem aqui o dis.name recebendo name. Então, nesse caso aqui, quando for executar o método construtor, o nome vai passar aqui para a classe pai e eu vou conseguir executar todos os métodos. Vamos ver? Salvei. Olha lá. Thor está comendo. Beleza. Se eu chamar agora o método da classe filha, olha que eu instanciei com a classe filha e chamei um método da classe pai. Exemplo de herança. Se eu não vou nem apagar, vou colocar aqui, ó, dog2 de novo, ponto bark. Agora, ó, Thor da raça pastor está latino. Então ele conseguiu achar o nome e conseguiu achar a raça perfeitamente. Então toda vez que eu tiver que passar um parâmetro e toda vez que eu estiver instanciando uma classe filha e passar um parâmetro para a classe pai, eu uso o método super. Então, isso indica que ele está passando para a classe pai essa informação. Agora eu consigo executar normalmente. Vamos tirar aqui o comentário do dog1 e a gente tem lá, o caramelo está comendo, o Thor está comendo, Thor da raça pastor está latindo. Então, um outro detalhe que eu quero frisar aqui também é que a gente tem objetos diferentes. Então, aqui eu criei o objeto dog, o objeto dog2 e chamei de novo usando o objeto dog2 com um método diferente. O primeiro comendo, o método it, o segundo latindo com o método bark. Ok? Então, um exemplo interessante, aprofundando um pouquinho mais em relação à aula anterior, o exemplo anterior. Tá bom? Um abraço.